Olá, eu sou a Jucineide Xavier, sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento e docente da AMPSE. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o diagnóstico diferencial entre o transtorno do espectro do autismo e o transtorno da deficiência intelectual. O TEA, ele se caracteriza por prejuízos na interação e na comunicação social e por um padrão de comportamentos restritos e repetitivos. Já no transtorno do desenvolvimento intelectual ou a deficiência intelectual, ele é um quadro em que nós observamos prejuízos no nível intelectual da pessoa, a famosa inteligência, e no comportamento adaptativo. Tanto a deficiência intelectual quanto o TEA são duas condições do neurodesenvolvimento, ou seja, nós observamos os prejuízos aí desde a infância, geralmente na primeira infância. E é muito difícil, né, você diferenciar um quadro de deficiência intelectual e um transtorno do espectro do autismo na primeira infância. A grande questão que também tem, né, que é um outro grande desafio, é que podem ser duas condições diversas, né, ou podem ser condições comórbidas. Não é raro que pessoas que têm autismo também tenham deficiência intelectual. No caso da deficiência intelectual, para eu chegar a esse diagnóstico, obrigatoriamente é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica para aferir, né, o nível intelectual dessa pessoa e avaliar o comportamento adaptativo, a funcionalidade, ou seja, o quanto que essa pessoa consegue, né, se adaptar às demandas do cotidiano dela para ser independente. Pode ser muito difícil diferenciar, como eu havia dito, né, crianças com TEA, crianças com deficiência intelectual nessa primeira infância. E às vezes, né, até mesmo quando a criança já é um pouco maior. Porque no TEA nós vamos ter lá os prejuízos na interação e na comunicação social, padrão de interesses restritos, né, e comportamentos repetitivos. Na deficiência intelectual, eu também posso observar prejuízos na interação, comportamentos mais repetitivos, poucos interesses por uma variedade de assuntos, mas não devido a um quadro de TEA, mas porque essa pessoa tem o funcionamento cognitivo dela e adaptativo muito abaixo do que é esperado pela faixa etária. Não é incomum observar, por exemplo, prejuízos na interação social em pessoas que têm a deficiência intelectual, mas os prejuízos de interação social em uma pessoa que tem deficiência intelectual são secundários a esse funcionamento global abaixo do esperado. Já no TEA, não. No TEA, nós vamos ter o prejuízo, né, nas interações sociais devido a déficits nessa reciprocidade social, baixo interesse pela interação pelos pares. Então, a grande diferença de um para o outro é que na deficiência intelectual eu vou ter também prejuízos na interação, posso ter comportamentos repetitivos, posso ter interesses mais restritos e o rebaixamento, né, tanto no comportamento adaptativo quanto no intelectual. Já no TEA eu vou ter essas características, mas não obrigatoriamente a pessoa tem a deficiência intelectual. É comum que pessoas com TEA, por exemplo, um TEA nível 1 de suporte, tenha esses prejuízos, né, o comportamento repetitivo, interesse restrito, prejuízo na interação, mas não tenha rebaixamento intelectual. Então, a grande questão para diferenciar um transtorno do outro é que na deficiência intelectual, os prejuízos de interação são secundários a um rebaixamento cognitivo e no comportamento adaptativo, e no TEA, os prejuízos de interação social são decorrentes de baixa reciprocidade socioemocional.
emocional. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre um quadro e o outro, até mesmo porque, como eu disse, eles também podem ocorrer juntos, não é raro que isso ocorra, mas é importante a gente diferenciar se é uma condição, se é outra, ou se são dois quadros comórbidos. Espero que tenha sido útil, um abraço e até a próxima.